Este é o livro da história de Adão. No dia em que Deus criou Adão, ele o fez à semelhança de Deus. Macho e fêmea os criou. Depois os abençoou e os chamou pelo nome de homem, no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos. Tornou-se então pai de um filho à sua semelhança, à sua imagem, e chamou-o pelo nome de Sete. E os dias de Adão, depois de gerar Sete, vieram a ser 800 anos. Entre mentes ele se tornou pai de filhos e de filhas. De modo que todos os dias que Adão viveu, somaram 930 anos, e morreu. E Sete viveu 105 anos. Tornou-se então pai de Enos. E depois de gerar Enos, Sete continuou a viver 807 anos. Entre mentes ele se tornou pai de filhos e de filhas. De modo que todos os dias de Sete somaram 912 anos, e morreu. E Enos viveu 90 anos. Tornou-se então pai de Quenã. E depois de gerar Quenã, Enos continuou a viver 815 anos. Entre mentes ele se tornou pai de filhos e de filhas. De modo que todos os dias de Enos somaram 905 anos, e morreu. E Quenã viveu 70 anos. Tornou-se então pai de Malaléu. E depois de gerar Malaléu, Quenã continuou a viver 840 anos. Entre mentes ele se tornou pai de filhos e de filhas. De modo que todos os dias de Quenã somaram 910 anos, e morreu. E Malaléu viveu 65 anos. Tornou-se então pai de Jared. E depois de gerar Jared, Malaléu continuou a viver 830 anos. Entre mentes ele se tornou pai de filhos e de filhas. De modo que todos os dias de Malaléu somaram 895 anos, e morreu. E Jared viveu 162 anos. Tornou-se então pai de Enoque. E depois de gerar Enoque, Jared continuou a viver 800 anos. Entre mentes ele se tornou pai de filhos e de filhas. De modo que todos os dias de Jared somaram 962 anos, e morreu. E Enoque viveu 65 anos. Tornou-se então pai de Metusalém. E depois de gerar Metusalém, Enoque prosseguiu andando com o verdadeiro Deus 300 anos. Entre mentes ele se tornou pai de filhos e de filhas. De modo que todos os dias de Enoque somaram 365 anos. E Enoque andou com o verdadeiro Deus. Depois não era mais, porque Deus o tomou. E Metusalém viveu 187 anos. Tornou-se então pai de Lameque. E depois de gerar Lameque, Metusalém continuou a viver 782 anos. Entre mentes, ele se tornou pai de filhos e de filhas. De modo que todos os dias de Metusalém somaram 969 anos, e morreu. E Lameque viveu 182 anos. Tornou-se então pai de um filho. E passou a chamá-lo pelo nome de Noé, dizendo: Este nos trará consolo do nosso trabalho e da dor das nossas mãos que resulta do solo que Jeová amaldiçoou. E depois de gerar Noé, Lameque continuou a viver 595 anos. Entre mentes, ele se tornou pai de filhos e de filhas. De modo que todos os dias de Lameque somaram 777 anos, e morreu. E Noé veio a ter 500 anos de idade. Depois, Noé se tornou pai de Sem, Cã e Jafé.